Tudo começa quando a Maria está bem ali de boa fazendo uma pintura de alguma coisa que eu não sei nem o que molesta é isso, mas o Alessandro chega nesse momento de surpresa e a Maria se assusta e o Alessandro pergunta o que ela está fazendo ali. A Maria responde que está ali ajudando o pai dela e o Chuchu pintando umas peças de barros para depois ser vendidas e que também se sente útil trabalhando. O Alessandro diz que eles estão ficando muito bonitos e elogia sua amada e diz que ela tem muito talento para isso. E pelo que ele vê ali, essas coisas precisam de muito talento, criatividade e muito bom gosto para fazer essas coisas. Ele elogia novamente sua amada e fala que ela tem tudo isso e muito mais. O Alessandro depois pergunta se ela continua ainda chateada. A Maria responde que não, depois ela pergunta chateada pelo que mesmo? O Alessandro responde que é por conta da foto do jornal e a Maria diz que na verdade é muito chato ver o marido dela em um jornal beijando outra mulher. O Alessandro diz que entende ela, mas que isso foi apenas um símbolo, um gesto de agradecimento por ela ter lhe ajudado, lhe apoiando comprando as ações e prometendo seu voto. A Maria de fato fica um pouco chateada e pergunta em que necessidade ele tinha de tratar ela com tanto carinho. O Alessandro diz que sim, que sente carinho pela Maura e que eles se dão de bem e que não vai negar isso, mas que ele é assim expressivo e que ela já conheceu ele assim. A Maria diz que não precisava ele ser assim tão expressivo com ela, muito menos logo depois de tudo o que aconteceu entre eles dois, e pergunta ao Alessandro depois disso qual vai ser o lugar dela. O Alessandro pergunta se agora ela vai dizer que se preocupa com o que as pessoas vão dizer. A Maria diz que está se referindo ao lugar que ela representa na vida dele e que não quer ser uma mulher que espera o marido em casa e com filhos e que ela só serve para isso, enquanto ele faz o quê? Só se diverte com a ex como uma vida de solteiro. A Maria, por sua vez, dá o papo ao Alessandro e diz que sabe que nesse momento ela não é nada atraente para ele e que sim, é muito tentador sair com uma mulher tão linda como a Maura. Porém, ela não consegue terminar o que ela ia falar, vai saindo e o Alessandro chama ela de querida, de meu amor e diz que já disse a ela que ela é a mulher mais importante da vida dele e que só tem olhos para ela e que também ele tem que confessar que ela está mais linda e charmosa do jeito que ela se encontra agora. Maria chama ele de mentiroso e o Alessandro diz que isso é verdade sim, que ele jura por isso, chama ela para se sentar um pouco ali e fica olhando para ela e pergunta o que foi. A Maria, envergonhada, ela diz que está com ciúmes e o Alessandro sorri e diz que isso talvez seja por conta da gravidez, mas ele garante que ela não tem por que ficar ali com ciúmes. O Alessandro também fala que não é se apaixonar por uma mulher que seja linda, talvez tenha sim uma atração, mas que amor é outra coisa e que ela não venha falar que quando ele estiver velhinho, cheio de rugas e barrigudo, ela não vai lhe amar. A Maria diz em tom de brincadeira que com rugas ela pode até ficar com ele, mas que barrigudo ela não vai permitir. Depois eles sorriem e dão ali uns tequinhos. E depois a cena vai para Raquel e a Vitória, que está indignada com a Raquel porque ela quer tirar a criança e questiona ela. Só que a Raquel diz que não quer carregar essa criança, nem muito menos agora, porque não sabe se Ulisses vai se responsabilizar por ela. A Vitória fica em pânico por sua vez e diz que o que ela está ali na barriga é a filha dela e o que Ulisses pensa ou deixa de pensar, isso não importa, e o que na verdade importa é o que ela quer e que ela não venha dizer ali que ela não quer trazer essa criança ao mundo. A Raquel, por sua vez, sai de perto da mãe e diz que é exatamente isso, ela não quer ter esse bebê e que ela peça para o Hernan ajudar ela falando com o ginecologista do hospital porque ela não quer nem pensar em ir para um hospital público. A Vitória, em cada palavra que sai da boca da Raquel, ela fica em choque e diz que ela não pode fazer isso porque ali é uma criatura inocente e o que ela está gerando ali agora é parte dela e um filho é uma bênção do céu. A Raquel diz para que ela pare e não venha ali falar agora essas bobagens e pergunta se por algum acaso, quando ela estava casada com o pai dela, aliás, quando ela estava casada com um homem que ela achava que era o pai dela, se ela não tinha preferido não ficar grávida de outro. A Vitória abre logo o jogo de vez e diz que o Samuel era estéril e que quando ela soube que estava esperando o filho do Antônio, ela não nega que ficou com muito medo, mas que jamais negou eles. A Raquel debocha da mãe e diz
diz: ah, muito bem, recebo meus parabéns, mas no caso dela, ela não quer ter essa menina e declara que se ela, a Vitória, não lhe ajudar, ela será obrigada a procurar qualquer um para tirar. E depois ela sai e deixa a Vitória ali transtornada nessa situação terrível. A Vitória então toma a decisão e liga para o Hernan, ao mesmo tempo que a cena corta e vai para o Fernando, que já vai invadindo onde o Bruno está, e o Bruno questiona o Fernando como que ele entra assim desse jeito. O Fernando diz que vem ali em missão de paz para que eles possam conversar. O Bruno diz que não tem nada para falar com ele e o Fernando retruca e diz: ah, sim, você tem sim o que falar, e já vai direto ao ponto e diz que quer que ele explique que história é essa, que ele e a Kátia vão se casar. O Bruno se levanta e pergunta se ela mesmo disse isso, e o Fernando fala que ela disse sim, e o Bruno retruca e diz que isso é fantasia de adolescente, e o Fernando diz que é mesmo, porque assim são os menores de idade, e questiona o Bruno até onde ele foi com a Kátia. O Bruno tira onda de doido e pergunta como assim, e diz que eles só saíram como amigos e que não passou disso, e que também não vai ficar ali dando explicações a ele do que faz ou deixa de fazer. O Fernando, por sua vez, revoltado, não se aquieta e vai com a gota para cima do Bruno e diz que ele pode denunciar ele por corrupção de menores. O Bruno, por sua vez, repete que não teve nada demais com a Kátia e fica toda hora ali, se esquivando, e diz que até parece que um cara como ele vai se envolver com uma jovenzinha inexperiente, e declara que a irmã dele, a Kátia, não tem tanta sorte. O Fernando diz que assim ele espera, porque se ele ficar sabendo que ele passou dos limites com ela, ele não responderá mais por ele e que vai até as últimas consequências. O Bruno, nesse momento, dá uma debochada da miséria na cara do Fernando, que merecia, na moral, uma bela de uma sapecada na cara pela aprender a respeitar. Mas o Fernando não faz nada e o Bruno diz que, que grande medo, e diz que ele, o Fernando, vai ter que provar isso e que duvida muito que a Kátia lhe entregue. O Fernando diz que isso é o que eles dois vão ver e dá um ultimato que, pro próprio bem dele e do Bruno, ele nunca mais volte a se aproximar da irmã dele e vai embora. E o Bruno, por sua vez, fica ali, revoltado, e diz que maldita foi a hora que ele foi se meter com essa pirralha. Logo depois, o Bruno liga para o Eric e lhe ordena que ele dê um jeito de denunciar o Rufino para que depois eles possam subornar o mesmo e culpar o pai da Maria José, o seu Pedro. E isso tudo logo depois que ele e o Bruno flagrou o Alessandro conversando com a família sobre a venda de 10% das ações a Maura, para que assim ela ajudasse a ele, o Alessandro, com um voto a favor contra o Bruno, e por vingança o Bruno tenta de alguma forma destruir esse plano e inventa aí mais uma cagada. Então é justamente o que acontece. O Rufino é preso logo depois da denúncia do Eric e depois ele vai lá até a delegacia ver o Rufino para lhe subornar. Ele chega até o Rufino e diz que veio ali para lhe ajudar, e o Rufino diz que tudo bem, e depois ele pergunta ao Eric que amigo foi esse que mandou ele ali. O Eric diz que ele vai saber no tempo certo, e o Rufino pergunta se ele tem alguma coisa a ver com esses infelizes que meteram ele ali na cadeia. O Eric, mais falso do que nota de R$3, ele diz ao Rufino que não, que como ele disse, ele só veio ali para ajudar, e esse cheira-cola do Eric inventa uma mentira da molesta e diz que conhece uma pessoa que denunciou ele para se vingar de alguma coisa que ele devia, e fala que quem denunciou ele foi o Pedro Samaniego e pergunta se ele se lembra dele. O Rufino fica revoltado, chama o Pedro de velho vigarista, e o Eric diz que é exatamente esse velho aí, e que esse velho também deve a eles, e que por isso eles estão dispostos a pagar os advogados para tirar ele da cadeia, mas que no entanto ele diga para as autoridades que o senhor Pedro Samaniego colaborou com ele nas vendas da pirataria. O Rufino questiona e diz que isso seria como se jogar de vez na cadeia. O Eric diz que talvez, mas que eles têm os melhores advogados do país e que garante que podem libertar ele, e que ele e o Rufino não tem nada a perder e sim muito a ganhar. E pergunta o que ele diz, se ele está dentro ou não. O Rufino fica um pouco pensativo e depois ele responde que está bom, ele está dentro sim. O Eric pergunta quando que ele vai dar o depoimento dele, e o Rufino diz que isso ninguém sabe e que ali eles podem ficar dias sem que esses infelizes chamem eles.
O Eric diz que então, por enquanto, ele não vai falar nada sobre o Pedro até que ele mande, e enquanto isso ele vai entrar em contato com os advogados que ele conhece e que são de primeira. O Rufino diz que tá ok, mas pergunta quem é que vai pagar isso. O Eric diz que é ele e pede para que o Rufino não se preocupe com nada e vai saindo. Só que o Rufino chama ele e questiona que ele ainda não disse o nome dele. É aí onde esse salafrário do Eric inventa outra mentira e diz que se chama Mário Aguirre e logo depois ele vai embora.